Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você neste dia, lhe conceda a sua paz. Hoje é domingo e é um dia de descanso, né? A saber, especialmente hoje, o primeiro domingo do ano. Vá à sua igreja, participe em sua comunidade, envolva-se com o que Deus está fazendo lá na sua igreja. A maioria das igrejas do Brasil hoje é domingo de Santa Ceia. Participe, envolva-se, receba de Deus. Aqui no Devocional nós começamos o ano meditando no livro de Atos dos Apóstolos. O livro que conta a história do início da igreja. O livro que conta a história dos apóstolos, o que Deus fez. E o livro de Atos ele termina com 3 pontinhos, né? Ele termina dizendo, na verdade, que essa história continua. E essa história continua até os dias de hoje. Nós estamos vivendo ainda hoje, né, o livro de Atos. Estamos vivendo essa história, a continuação dessa história. Deus continua realizando seus atos, suas ações, por meio da igreja, no meio de nós, através da sua palavra, do seu espírito e da sua presença. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, sobre a presença de Jesus no meio de nós. E eu quero ler com você Atos capítulo 1, versículo 9 até o 11. Nós já vimos aqui então que o início desse livro de Atos, né, Lucas, que é o escritor, ele está falando daquela última conversa de Jesus com os discípulos, onde ele dá suas instruções finais antes de subir aos céus. E no versículo 9 diz assim, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, aqui nós entendemos que são anjos, né? Se colocaram ao lado deles e lhes disseram, homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, subiu aos céus, virá do mesmo modo como o viste subir. E hoje eu faço para você essa mesma pergunta. Quando você pensa em Jesus, para onde você olha? Muitas vezes olhamos para o céu, falamos da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Há pessoas no mundo que se perguntam onde está Deus. Há pessoas que se perguntam, né, onde está Jesus hoje? A Bíblia revela que ele subiu aos céus e se assentou à direita do Pai Todo-Poderoso e com ele lá governa e aguarda o dia da sua volta, como foi dito aqui pelos anjos. Ele vai voltar. Mas os discípulos já haviam entendido que ele não estava se ausentando simplesmente porque não queria mais estar com eles, mas porque agora era deles a missão de continuar na terra o que Jesus começou. Ainda é hoje a nossa missão de continuar na terra o que Jesus começou. Se você ler João capítulos 14, 15, 16 e 17, nós temos a última conversa de Jesus com os apóstolos antes dele ir para a cruz. E neste momento ele faz uma oração chamada oração sacerdotal, onde Jesus ora por nós. Ele diz, Pai, eu me ponho, em oração por estes que o Senhor me deu, mas não só estes, mas todos que virão a crer na tua mensagem. Ou seja, essa oração de Jesus chega até nós. E aí Jesus diz, não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno, do mal. Como eu não sou do mundo, eles também não são. Mas eles precisam ficar no mundo. Por que nós precisamos ficar e Jesus subiu? Porque nós precisamos anunciar o Evangelho até que ele venha. É uma obra que precisa ser feita por homens, como foi o ser humano que se afastou de Deus. É o próprio ser humano que precisa aproximar-se de Deus. Então Deus deu aos homens a tarefa de anunciar a sua boa notícia, de pregar o Evangelho. A notícia de que Deus está salvando a humanidade pela fé em Jesus Cristo, por meio do sangue e do sacrifício dele numa cruz. Então a primeira coisa que nos importa é lembrar, Jesus vai voltar. Nós não estamos com um olhar perdido, nós não estamos olhando para o alto como quem não sabe onde Deus está. E a segunda coisa que eu quero dizer
É o texto que está em Mateus 28, versículo 20. Jesus olha para os discípulos e diz assim: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este texto de Mateus 28 é complementar com Marcos 16 e com o final de Lucas e com o início aqui de Atos, porque narra o mesmo momento que Jesus faz uma despedida com os discípulos antes de subir aos céus. E lá Mateus lembra de uma frase que Jesus disse, que os outros não lembram: eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, vocês não vão me ver, mas eu estarei com vocês. Eu vou estar com o Pai no céu, mas eu estarei convosco. E como Jesus está conosco? Através do Espírito Santo. O Espírito de Deus também é chamado de Espírito de Cristo. Ele é a presença do próprio Cristo em nosso meio. Em Mateus 18, 20 diz que Jesus está no meio de nós. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, Jesus promete a sua presença. E Jesus, ele mesmo, se diz: eu estarei no meio de vocês. Para sempre, até o final dos tempos. Então hoje, por mais que não vejamos o Senhor ainda, e daqui a pouco nós o veremos, mas nós o veremos descendo entre nuvens, poderosamente com o exército dos anjos, para trazer o reino de Deus. Mas até esse dia, nós temos a presença viva de Jesus no meio de nós, através do Espírito Santo. E Jesus diz: eu estou convosco. E Ele está no meio de nós. Ele está entre nós quando nós invocamos o seu nome. Você no seu quarto, quando invoca o nome de Jesus, Jesus está contigo. Você na sua casa, na sua família, na sua igreja, o Senhor está no meio de nós. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor não nos deixa órfãos, porque o Senhor enviou o Espírito Santo como o Consolador, para ser o nosso auxiliar, nosso ajudante, enquanto Cristo ainda não volta. E esse Espírito é a presença do próprio Cristo entre nós. Pai, obrigado porque o Senhor se faz presente, porque o Senhor não nos abandona, não nos deixa órfãos, sozinhos neste mundo, mas o Senhor está conosco o tempo todo. Obrigado, Senhor, porque podemos contar com a Tua presença em todos os lugares, em todas as situações. Quero pedir hoje, Senhor, que Tu abra os olhos deste homem, desta mulher, para que ela perceba que não está sozinha, para que ele perceba que o Senhor está ali presente. E que possamos, na hora da angústia, Senhor, invocar o Teu nome. E também na hora da alegria. E que possamos comunitariamente, como igreja, invocar o Teu nome e saber que o Senhor está presente. O Senhor está presente falando conosco, o Senhor está presente nos aconselhando, nos corrigindo, o Senhor está presente também curando os nossos enfermos, restaurando os nossos corações, o Senhor está presente reconciliando aqueles que estavam brigados, o Senhor está presente trazendo paz aonde não havia paz, expulsando as trevas, o Senhor está presente. Pedimos hoje a Tua presença, Senhor, vem estar entre nós todos os dias e hoje especialmente. Queremos a Tua presença, precisamos da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que tal gastar alguns minutinhos compartilhando a palavra de Deus para que mais pessoas conheçam Jesus e saibam que Ele está presente no meio de nós. Um grande abraço e até amanhã.